para a tua alma aqui. Tem graça. Paz do Senhor, igreja. Joaquina Jamba é meu nome. Estou aqui para partilhar a palavra que não é minha, é do Senhor. Eu trago como tema: Deus não reparte a tua glória. Talvez você vai ficar assim, de boca, como é possível Deus não repartir a sua glória? Mas antes de querer explicar aquilo que é o nosso tema, eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 1 de Reis, no seu capítulo número 14, no verso número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e a ti te dei. E tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim, com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal pior que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagem de fundação para provocar a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Ainda assim, vais abrir também a tua Bíblia no livro de João, no seu capítulo 7, no seu verso 14. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava, e os judeus se maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há injustiça nele. Por que eu trago como tema Deus não reparte a tua glória? Primeiro, eu gostaria de te explicar. Nós não temos a glória do Senhor. Nós vivemos na glória do Senhor. É o Senhor que nos permite viver na glória dele. Eu, quando falei do livro de 1 de Reis, talvez você já leu o livro de 1 de Reis, eu começo por falar de Davi. Foi o homem segundo o coração de Deus, aquele muito que o Senhor se agradou. E depois de Davi surge Salomão, e a partir de Salomão surge o seu filho Roboão. Este aqui entristeceu a Deus, tanto que o Senhor dividiu as tribos de Israel. Quando Jeroboão errou com o Senhor repartiu a tribo em dois. Então o Senhor lembrou da promessa que ele fez com Davi, e ele mesmo, em vez de tirar a descendência de Davi ao reinado, ele dividiu a tribo de Israel em dois. Se você for lendo bem, foi o Senhor que escolheu. O Senhor disse que iria lhe colocar para reinar em Israel. E foi mesmo o Jeroboão que errou com o Senhor. E o Senhor entristeceu bastante com este rei, porque o que ele fez não foi de acordo com o Senhor. E o Senhor mostra que não é sobre você, é sobre mim. Assim como aconteceu com Saul. Foi Deus quem escolheu Saul. Mas depois de Saul ter errado com o Senhor lhe tirou a unção que ele havia depositado sobre ele. E o mesmo acontece conosco. Nós somos chamados por Senhor, nós somos trabalhados pelo Senhor, mas chega um tempo, assim como aconteceu com Paulo, chegou um momento em que ele viveu maravilhas da parte do Senhor. Ele viveu coisas grandes da parte do Senhor. E chegou um momento que ele achava que a glória era dele. E quando chegou essa fase em que ele começou a se vangloriar, o Senhor colocou um espinho na sua carne, um espírito que esbofeteava Paulo dia após dia, e Paulo orava para o Senhor lhe tirar esse espírito. O Senhor disse assim: que é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo. E quando você acha que você está forte, fraco você está, porque quando nós estamos lá no alto, o Senhor nos levantou, o Senhor nos colocou lá no alto para fazer a vontade dele, para que o seu nome seja glorificado. Nós começamos a nos vangloriar, nós pensamos que as coisas só acontecem por causa de nós. Não é por causa de nós, mas por causa do
do Deus que nós servimos. É a vontade do Senhor, é o querer do Senhor. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele entendeu que ele era homem, na lei da natureza, o homem não podia andar sobre as águas, ele começou a se limitar e começou a afundar. Assim acontece conosco. Quando nós deixamos que Deus faça a sua vontade, quando nós somos apenas meros instrumentos do Senhor, quando nós fazemos o querer do Senhor, nós avançamos. E quando nós começamos a nos dar a própria glória, nós achamos que é por nós, que nós somos merecedores de tudo que nós estamos a viver. Aí o Senhor nos mostra que nada é por nós. Se não for nós, será outra pessoa. Assim como o Senhor fala contigo, o Senhor pode falar com outra pessoa. Mas Deus nos levanta para nós vivemos da glória dEle. Não é para estarmos na glória dEle. Eu me lembro de Jesus Cristo. Ele veio aqui, Ele também era Deus. Mas em nenhum momento, Ele criou ou mostrou nas pessoas que Ele era Deus. Em nenhum momento Ele disse assim: eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me mandou. Isso nós vimos no livro de João. Eu vim para fazer a vontade daquele que me mandou. O Senhor é aquele que vai te levar em viver tempestade. O Senhor vai te fazer viver coisas duras na tua vida. Mas para você entender que só Ele manda no céu, na terra e debaixo da terra, que não existe outro além dele. Não existe outro. O Senhor é que merece toda a glória. Você pode expulsar demônio, você pode fazer muita coisa, mas se você não for dependente de Deus, se você não for dependente de Deus, se você não entender que é Deus, que tudo quanto acontece é de Deus, a glória você vai dar a si mesmo, você não estará fazendo nada por Deus. Tudo quanto você fazer, você precisa entender que é Deus. A glória é dele. Você pode até subir no lugar mais alto. Você até pode ser famoso. Mas quando o teu nome ser maior que Deus, quando o teu nome sair mais que Jesus Cristo, o Senhor está começando a te dizer: para, que não é para você ser famoso. Quem deve ser famoso é Deus. Nós só vivemos da glória do Senhor. Deus nos permite provar um pouquinho da glória dele, porque nós não provamos tudo. É um pouquinho da glória do Senhor. Nós provamos um pouquinho pela misericórdia do Deus vivo que nós servimos. Nós provamos a misericórdia do Senhor.